pessoal, olha nós aqui de volta na classe de professores e queremos agradecer você por estar aqui conosco mais uma vez para estudarmos junto a lição da escola sabatina e aprendermos um pouquinho mais aqui, né? Hoje nós estamos na lição de número 7, motivados pela esperança. Esse é o título do nosso estudo. Sempre nós temos o verso áureo, né? Só lembrar vocês que sempre a gente faz uma oração antes de iniciar, tá? E nós vamos orar mais uma vez, tá bom? Para abrir o entendimento. Feche seus olhos e abra seus ouvidos aí. Vamos lá. Querido Pai, estamos aqui em classe mais uma vez para a lição da escola sabatina. Nos ajude com o Teu Espírito Santo para que possamos entender e aplicar em nossas vidas os ensinamentos de hoje. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom, base do nosso estudo de hoje, Isaías capítulo 25, verso 9. Verso para memorizar, que diz assim, ó: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, e quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Exaltaremos-nos alegremente, ou alegramos-nos, tá bom? Isaías capítulo 25, verso 29. Naquele dia, e como será feliz esse dia, né? Para aqueles que amam a Deus, para aqueles que aguardam o retorno de Jesus. Sim, esse verso aí é uma das falas, né? Além dessa fala que vai estar na boca dos justos, também vai ter um novo cântico, né? Seguindo a Bíblia relata que tem um cântico novo. Mas essa é uma das maneiras que os filhos de Deus, aqueles que aceitaram a salvação em Cristo Jesus, vão se regozijar. E aí você vê que houve expectativa, né? Então isso denota que quem está vivo na face da terra, antes da volta de Jesus, tá com uma expectativa tremenda, né? Eis aquele que nós aguardávamos, né? Com muita expectativa, com ansiedade, aguardando o Senhor, né? E nele nós vamos nos alegrar e nos regozijar, né? Então, assim, você vê que a alegria do povo de Deus é Jesus Cristo, né? Ele não tem outra alegria aqui nesse mundo, nessa terra. As alegrias aqui dessa terra são alegrias efêmeras, passageiras, né? Mas quem nós vamos nos alegrar e nos regozijarmos é o nosso Jesus Cristo. E aí só quando a gente contemplar a face dele é que a nossa alegria será perene, né? A Bíblia compara a salvação, né, como se fosse um atleta preparando, né, para o evento. Só que acontece assim, o atleta prepara para o evento, ele cumpre o percurso, só que no final é só um que leva. Ele não sabe se vai ganhar ou se não. Não sabe. Ele está ali, ele esmurra o próprio corpo, né, mas ele não sabe se vai ganhar. Agora, o verso da semana fala que a esperança do cristão qual é? A salvação em Cristo Jesus. Então não tem como aqueles que esperam a salvação em Cristo Jesus e aceitam Ele como Salvador perder a salvação. Não tem como, não tem. A Bíblia diz que nem lobo, nem profundidade, nem largura, nem potestade, nem nada vai separar do amor de Deus. Então diz o seguinte: se nós mantemos a nossa esperança em Deus, entregando nas mãos dEle, fazendo a vontade dEle, não tem como se perder, né? Não tem como. Só se eu dizer assim: olha, eu não quero, pronto, acabou, não quero. Porque tudo aquilo que foi feito em prol da salvação do ser humano já foi feito, está pronto, elaborado, prontinho. Agora só falta aceitar. Correr essa corrida, chegar no final e receber o prêmio. Agora, Edmar, uma coisa interessante que também nós temos que ter essa certeza, né? Tanto da esperança como da salvação. Então, eu acho que muitas vezes alguém pergunta assim: você tem certeza da sua salvação? E eles falam: não sei. Olha, se nós temos a esperança, se nós estamos esperando um Salvador voltar,
né? E nós estamos nessa caminhada. É claro que nós temos que receber a nossa salvação. A não ser que você está infringindo a palavra de Deus de alguma forma. Certo? Não existe condenação para quem está em Cristo. Né? Se você está seguindo os passos de que Jesus te ensina, que Jesus conduz, que o Espírito Santo te guia, né? Então você pode ter certeza, sim, eu serei salvo. Eu estou esperando o meu mestre me salvar desse Não é por causa de mim. Não tem nada a ver comigo. Isso não é olhando para mim. Não é que eu mereço a salvação. Eu estou salvo por causa dele. É tudo por misericórdia dele, né? Isso é esperança, né? A verdade é que nós vivemos no mundo materialista. O que é o mundo materialista? Né? Eu posso comprar, daí eu compro. Então, quando você vê assim, a salvação é de graça, então há uma desconfiança muito grande. Você fala, de graça, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ele começa a pensar, mas será que eu já fiz isso? Para mim estar apto para a salvação? Não sei. Eu tenho pecado, eu não sei. Eu desconfio, não sei se eu vou ser salvo. Então, veja só, essa é a grande questão. Quando você olha para Jesus, não tem como se perder. Quando você aceita ele como Salvador, não tem como. Ele vai te pôr nos trilhos. Se você se entregar nas mãos dele, ele vai te pôr nos trilhos. Não tem como dar erro, né? Eu vi uma meditação do pôr do sol ontem, que é uma experiência muito, muito engraçada. Diz que um pastor foi visitar um homem muito rico. E chegando lá, almoçaram ali, né? E aí, no final da refeição, o homem rico levou o pastor para um lugar à parte assim, elevado, dava para ver toda a propriedade, né? E ele falou assim, pastor, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha ali para a esquerda, tá vendo ali? Ali são os meus campos de petróleo. Tudo aquilo ali é meu. Olha para frente. Isso aqui, esses campos aqui que produzem alimento, isso aqui são meus, né? Tudo isso aqui é meu. Olha para o outro lado aqui, tá vendo esse outro lado aqui? Tá vendo todas essas construções e empreendimentos? Isso aqui também são meus. Olha para trás, olha aqui para trás. Tá vendo toda essa floresta aqui que tem cientistas estudando, universidade, daqui você está um monte de coisas, empresas pagam para cultivar essa floresta aqui, isso aqui também é meu, tudo meu. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, pôs a mão no ombro dele e apontou para o outro, olha lá para cima, e lá, quanto você tem? De lá você tem quanto? Esse é o grande problema. Aí ele disse que ele falou, nunca tinha pensado nisso. Então, ou seja, né, assim, as pessoas acostumou com essa mediocridade da meritocracia, né? E na salvação a meritocracia nossa ela não entra e a gente precisa remodelar a nossa mente. É por isso que tem uma música que fala assim que a gente veio para ser e não para ter. Veio para ser e não para ter. Então o que acontece? No mundo que nós estamos vivendo hoje, assim, a coisa ficou tão fácil, mas ficou tão fácil, que você está assistindo televisão, aparece um negócio lá que você fala, eu vou comprar. Sim. Aliás, não precisa nem você passar cartão mais hoje, pelo número de distância, pelo telefone você compra. Então, tipo assim, então é um mundo materialista, então tem que ser material, eu posso comprar. E a salvação não posso comprar, será que eu vou ser salvo? Será? Mas não sei, que é uma desconfiança. E o que me importa na cabeça, a sua cabeça ela traz, né, as características dos salvos. Quais são as características dos salvos? Aqueles que fazem a vontade de Deus, é o seu caminho. Você entendeu? Então, veja só, mas aí então se você faz a vontade de Deus e anda no seu caminho, então você merece a salvação? Não, eu faço isso porque já fui salvo. Então essa que é a grande diferença. Tudo por ele, né? Exatamente, hoje eu vi o pastor explicando na lição de semana, eu achei tão interessante que ele falou assim, olha, nós estamos já vivendo no céu, só que pela esperança. Entende? Eu falei, meu pai, é verdade. Ele deu um hino nosso que fala assim, olha, o céu é aqui, se aqui Jesus está, então olha só, então nós estamos no momento do céu na esperança. Quando Jesus vier, aí nós vamos entrar já para a vida eterna. Aí é totalmente diferente, mas enquanto é esperança. Você entende? Então nós estamos esperando. Agora, para aqueles que não esperam, aliás, a vida do ser humano, ela vive de futuro, já viu? O camarada é novo, ele pensa em casar, ele faz o futuro. Quando ele casa, ele pensa em ter filhos. Quando ele tem filho, ele pensa em estudar os filhos.
Depois, quando os filhos vêm, já pensam, então quer dizer, sempre você tem uma perspectiva. Então, na vida da mesma, na vida espiritual do mesmo jeito. Se nós estacionarmos na vida espiritual, meu amigo, enferruja, perde a esperança. A desconfiança também, irmão, ela é uma coisa que é muito... que faz rápido o coração das pessoas, né? Bagunça muito a mente das pessoas. Eu já vi pessoas falar assim, desde quando eu era menino, eu vejo falar da volta de Jesus e até hoje ele não veio. Meus pais morreram ouvindo da volta de Jesus e ele não veio, né? De acordo com a nossa lição aqui, talvez pode ser um pouco mais e pode ser um pouco menos. A gente não sabe, porque isso aqui foi cálculo humano, um estudioso que estudou, né? Não veio diretamente de Deus, foi tantas vezes, né? Então, de acordo com esse estudioso aqui, em toda a Bíblia há mais de 1845 vezes promessas da volta de Jesus. Só no Antigo. Só no Antigo. Só no Antigo. Né? Aqui no Novo Testamento é mais de 300. Tá a parte de mais de 300, apesar que o Novo Testamento é muito menor do que o Antigo, que dá o quê? 260 capítulos, né? Do Novo Testamento. O irmão falou em meritocracia, né? Nada, sempre costumo dizer que tudo que nós alcançamos, até mesmo o momento que nós estamos aqui, não é mérito nosso, é de Deus. Nós estamos aqui, meu Vitor, por quem? Por ele. Se não fosse ele, nós não É que você falou, tudo tudo por ele. Como o irmão acabou de falar, né? Quando ele citou aí, o céu é aqui, eu lembrei de um acontecimento que aconteceu comigo lá no Pará, na fábrica que eu trabalhava. Lá tinha muito evangélico, mas o único que estudava era eu. E a gente é observado de uma forma que, até mesmo o batista que tinha lá, que era o apontador, que se quisesse bem conhecedor da Bíblia, ele prestou atenção naquilo. Aí os caras falando, e eles falaram, ele disse, olha, se tem alguém que vai se salvar, é aquele que está lá. Eu digo, até no momento que eu estou aqui, que eu largando daqui, eu não sei se eu vou. Então eu saí de lá e procuraram, se isso era verdade. Digo, meu amigo, salvo nós estamos. O mérito não é meu, o mérito é de Deus. Agora, veio um danado de lá, o diabo sentiu deles. No outro dia ele me encarou. Disse, já que tu estuda a Bíblia e conhece muito bem, tu vê tu passar as coisas para os meninos aí direitinho, eu quero te dizer uma coisa. Eu trouxe uma Bíblia bem aqui, abaixo lá, eu dividi quem? Bíblia do capeta. E começou a falar, e eu botando ele no caminho, botando no caminho, chegou até Noé. Aí esqueci até a pergunta que ele fez de Noé, eu respondi direitinho. Eu sei que nós gastamos a hora do almoço, nós gastou ali. Eu falando para ele, respondendo para ele, e ele, depois que terminou ali, o sino bateu, ele disse, a sirene tocou para nós voltar, ele disse assim, conheço muito bem essa Bíblia, mas agora eu vi que tu entende da Bíblia. Digo, não sou eu que entendo, o Espírito Santo que está guiando a palavra. Ele disse, mas eu quero que tu me diga uma coisa, como é que é o céu? Eu nunca tinha recebido uma resposta dessa, uma pergunta dessa. Irmão, fechei a Bíblia desse jeito. Olhando, tu quer saber como é que é o céu? Estuda essa Bíblia, porque o céu está aqui. Se tu viver aqui, esse pedacinho de lição que está bem aqui, tu vive um pouquinho do céu e vai reconhecer como é que é o céu. Aí ele disse, rapaz, nem o diabo te vence. Eu digo, graças a Deus, ele saiu e foi embora. Ai. Pois é. Quem era que estava lá? Então essa questão da desconfiança, ela não deve existir nos nossos corações, né? Porque o que o texto está falando? Ele está falando que esperávamos a salvação e ele virá nos salvar, né? E com base no estudo desse estudioso aqui, mais de 1.800 vezes, mais de 1.845 vezes, né? No Novo Testamento, mais de 300 vezes, promessa da volta de Jesus. Então nós temos que ter certeza da nossa salvação, sim. E o importante não é que Jesus voltará comigo vivo ou comigo morto. O importante é que Jesus vai voltar, ou com você vivo, ou com você morto, mas Jesus vai voltar. Essa é a promessa. Deus nunca quebra a promessa.
Sempre Ele cumpre as suas promessas. Ainda ontem nós estávamos num pequeno grupo e no meio da nossa pergunta fez a gente lembrar da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela vivia 12 anos esperando ser curada. E um dia uma profecia de Malaquias capítulo 4, verso 2 chegou até ela. E ela foi curada através de uma profecia por Cristo Jesus. Porque creu, né? Porque creu. Ou seja, a palavra não volta atrás. Aquela mulher, ela acreditava que se tocasse na veste de Jesus, ela seria curada, mas ela não sabia que chegaria esse dia. Porque ela é um ser humano, ela ia morrer. Ela estava muito ruim, muito fraca. Né? Ela chegou até Jesus se arrastando. Então, meu amigo, essa parte de questionar se Jesus voltará quando eu estou vivo ou quando eu estou morto, isso aí não faz parte de nós. O que faz parte de nós é o quê? O que faz parte de nós é o que Paulo diz. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E morrer em Cristo é lucro, não perda. Né? Então, essa parte do questionamento sobre a volta de Jesus, aí, ela não deve existir no ser humano. E eu acho que isso que é um ponto muito importante para nós levar para a nossa classe. O que deve existir é a preocupação com nós próprios. Sim. Se nós estamos... O que eu estou fazendo, né? Se nós estamos preparados para alcançar esse mérito, para receber, né, porque já foi pago, para receber esse mérito ou não quando Cristo voltar, do que lado que nós vamos estar. Do lado da salvação ou do outro lado. E é interessante notar que a parte do domingo ela fala sobre a promessa do seu retorno. Como é que nós temos a certeza de que Jesus vai voltar? Porque ele veio. A Bíblia fala assim que na plenitude do tempo veio o quê? Filho do homem. Então na plenitude do tempo Jesus veio a essa terra na hora certa. Agora veja só, está demorando Jesus voltar? Não está demorando. O negócio é que nós vivemos no tempo e Jesus e Deus vivem na eternidade. Um dia para ele é como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Então se Deus falar assim, nós vamos voltar daqui, então, nós vamos lá buscar o nosso povo daqui 10 anos. Quanto tempo que dá para nós? 10.000 anos. Você está entendendo? Você entende como é que é? Então veja só, nós precisamos entender isso daqui, porque nós só podemos esperar Jesus em vida. Sim. Só. Sim. E outra coisa, Dilma, a expectativa, ela não pode exceder, ela tem um limite. Lógico. Né? Eu espero Jesus voltar, mas submisso à vontade dele, né? Quando ele voltar vai ser esse momento. E outra, enquanto eu espero, tem obra para ser feita, tem coisa para fazer. E se eu ficar ali só ansioso na expectativa, o egoísmo vai tomar conta do meu coração. Não faço nada. Porque você ficar só falando, volta, se não voltar agora, isso é egoísmo. E cadê o seu papel, né? Porque é o seguinte, se Jesus tivesse voltado há 70 anos atrás, há 60 anos atrás, nenhum de nós ia para o céu. Nenhum de nós ia para o céu. Louvado seja o Senhor, porque Ele não voltou há 70 anos atrás e hoje nós temos a oportunidade de desfrutar. Isso é bênção. Agora eu usufruo da bênção e quando eu usufruo, quando eu mordo no pedaço da fruta docinha, aí eu não quero que ninguém mais experimenta. É egoísmo puro. Então deixa Deus fazer a obra de salvação dele. Enquanto ele realiza a obra de salvação dele, eu me submeto à vontade dele, eu vou levar esse evangelho para outros. Tem obra a ser feita, né? O que as pessoas não entendem é isso, né? Nós clamamos pela volta de Jesus e aguardamos ele, mas enquanto ele não vem, tem obra para ser feita e a obra dele é de salvação, né? E agradecer a Deus, né, por ele ser longânimo, né? Sim. Porque ele não estava ferrado. Interessante também notar que tem pessoas que falam assim, e se Jesus demorar mais 300 anos para voltar? E daí? Você só vai esperar. A Bíblia diz assim que o homem vive 60 anos. Tem que se preparar. Então o máximo que você pode esperar a volta de Jesus é 60 anos, meu amigo. É o máximo. Você vai esperar mais, acabou. O que vai importar, na verdade, irmão, é como é que você vai estar quando ele chegar. Exatamente, quando ele voltar para mim. Né? E aí, você vai estar do lado direito, do lado esquerdo, né? Você vai ressuscitar quando ele voltar ou você vai ressuscitar depois de 1000 anos? Essa que é a pergunta que nós temos que fazer. Não, peraí, eu estou fazendo isso aqui de errado, então eu tenho que alinhar isso aqui, porque eu quero que quando Jesus voltar, ele me chame. Sim. E outra coisa, meu irmão, a gente precisa entender o seguinte, que o cristão, quando ele conhece Jesus e ele estuda a palavra de Deus, o lar dele, a volta dele se torna o céu. Sim. Entendeu? Porque o cara que não tem Cristo, ele não tem padrão.
E quem não tem padrão, ele faz todo mundo sofrer. Todo mundo sofrer. Eu estava vendo a história de uma senhora que o pai dela abusou dela quando ela era criança. Primeiro abusou da irmã mais velha. Quando a irmã mais velha deu um jeito de casar rapidinho para sair de casa, não aguentava mais os abusos do pai. Ela com 10, 9 anos de idade, o pai veio para cima dela, depois que a irmã mais velha saiu. Então pensa no inferno que essa mulher vivia. Ela chegou com o entendimento, com 12, 13 anos de idade, ela entendeu que ela tinha que se matar. Você pensa né? Não, o cara é um monstro. Um monstro. Ela só não se matou porque a tia dela morava com ela, e a tia dela também foi expulsa. O pai expulsou a tia de casa porque a tia vivia falando de Deus e cantando hinos cristãos. O diabo não gosta de não. O pai falou, vaza daqui. Mas antes dela ir, ela deixou uma música e que ela vivia cantando e a música ficou na cabeça da menina, né? Eu quero trabalhar por meu Jesus. E ela não sabia que era Jesus, não sabia, mas ficou ali. Eu quero trabalhar por Jesus. E antes dela se matar, diz que o vento soprou, tirou o veneno da mão dela e ela ouviu a música. Os povos cantando na igreja lá embaixo. Aí. Eu quero trabalhar com meu Jesus. E não se matou. Aí, ó, pra ela. Ou seja, o lar dela era um lar. O céu ou o inferno? Aquele lá? O inferno. Aí, ela deu um jeito de casar rapidinho pra sair de casa. Casou nova. Diz que o marido era pior do que o pai 10 vezes. Quebrava ela no cacete todo dia, batia nela, judiava dela. O lar dela, depois que casou, era o céu ou o inferno? O inferno. Por que os lares que ela passou a vida dela era o inferno? Porque não tinha gente cristã, não tinha gente obediente à palavra de Deus, não tinha gente que tinha amor. Não tinha Jesus na vida das pessoas. Não tinha. Ela conheceu a igreja adventista do sétimo dia porque uma vizinha dela, de janela, vizinha de janela para janela, falou: ei, vizinha, você tem Bíblia? Uai, tem uma Bíblia aqui, você estuda ela? Não leio não, raramente. Não, eu vou estudar a Bíblia contigo. Foi lá e mostrou a verdade todinha para ela. Aí a vida dela passou a ser um céu. Aí, o que acontece? Quem veio depois dela, a vida se tornou muito mais fácil. Eu me considero um privilegiado, porque na minha casa a minha avó já conhecia o Evangelho, a minha mãe já era adventista do sétimo dia, e a família era adventista. Eu vivi o céu, olhando para os outros lares que os meus vizinhos tinham, eu vivi o céu aqui na terra. Por isso que o cristão salvo em Jesus, ele faz do lugar onde ele está o céu. É um lugar de amor, de respeito, é um lugar onde habita a paz, entendeu? Então é isso que a gente precisa entender. Se a paz não habita em mim, então tem algo errado. Por causa, né, o céu não está presente em mim. E se Jesus voltar hoje e eu não tenho paz, então quer dizer que tem algo errado, né? Que eu não vou com ele também. Eu acredito que nessa parte aí, eu acredito que tem uma falha muito grande em nós seres humanos, né? Porque muitas vezes a gente quer que Jesus volte. Como a gente pergunta, quer que Jesus volte, está demorando. Mas nós temos um papel a fazer. Sim. É pregar o Evangelho. Sim. Mas para pregar o Evangelho nós temos que aprender o Evangelho. Não tem como nós pregar o Evangelho de Deus sem a gente aprender ele. Então tem pessoas que não estudam, quer que Jesus volte, quer pregar sem estudar, não existe. E se você estuda e conhece, você tem que fazer o quê? Ensinar outras pessoas. Quando o mundo de cristãos acordar para isso, começar a estudar a palavra de Deus e ensinar, é o céu na terra. E aí, o que acontece? O que acontece segundo a palavra de Deus? As pessoas vão começar a pregar o Evangelho do Reino no mundo inteiro, vai levantar raiva na cabeça daqueles que é contra Deus. Sim. Entendeu? Vai levantar perseguição. Vai levantar uma perseguição terrível. Mas quando a perseguição ficar ferrenha, que a Bíblia diz, Miguel se levantará. É isso que vai acontecer. Então, se você quer que Jesus volte, una-se como cristão verdadeiro, estude a palavra verdadeiramente, ore o Espírito Santo e ensine as pessoas. Faça justiça, né? Faça justiça. A justiça do homem é essa. É aprender. Olha só, esse raciocínio faz tanto sentido que é o seguinte: qual é o país mais cristão do mundo hoje? É o Brasil. O país mais cristão, diz que mais de 80% da população é cristã. Declarado. Que tem o Cristo Redentor em quase todas as cidades brasileiras. Você vê. Mais de 80% da população brasileira é cristã declarada. Não é que fala, eu creio em Deus, não. Eu sou cristão, eu tenho uma denominação religiosa. E aqui não deveria ser o céu? E aqui é o céu?
É possível a gente fazer negócio com qualquer um aí na rua? As pessoas são gentis aí, tranquilas. É assim que funciona? Então tem algo errado com o Promar. Então, mas agora a gente começa a entender por que Jesus falava assim, olha, quando tiver porventura próximo da vida do Filho do Homem, será que vai encontrar fé na terra? Aí você vai na Bíblia e a Bíblia diz assim, olha, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer que eu entendo que para mim ter fé eu preciso estudar a palavra de Deus, ouvir ela falar, mas nós temos tempo para isso. Não estão ouvindo, não estão ouvindo. E se não tem meditação na palavra, cadê transformação? Não tem transformação, né? Porque hoje a gente tem tempo para tudo, menos para estudar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus eu levanto de manhã, leio 2 versículos, já tá bom. Desencargo de consciência. Não, tem gente que vê no TikTok, né? Abre o TikTok, viu? Não, e outros ficam no carro. Aí pronto. No trânsito e ouvindo. Agora, quer dizer, como é que você vai dividir a atenção? Não vai. Entendeu? Então você não vai conseguir. Então veja só. Então Jesus estava certo, rapaz, quando ele disse. Estava certo. Porque hoje acabou. Né? O povo adventista era tido como o povo da Bíblia. Eu acho que esse título. Até o povo adventista. Triste, né? Triste realidade. Então, assim, a gente precisa cuidado para que a coroa não seja tomada. Sim, né? para que ninguém tem cuidado. Segura a tua coroa para que ninguém tome. É porque a promessa, Paulo, é que Jesus, a promessa é que ele vai dar uma coroa para cada um. Entende? Então, se eu jogo fora essa coroa, ela vai ser entregue para outro. Vai ser entregue para outro. Tem gente aí fora. E o diabo que vai tomar ela de você. Vai tomar ela. A Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, veja só, hoje a riqueza que nós temos em todas as áreas, seja saúde, seja familiar, seja financeira, seja espiritual, nós temos as direções em tudo na nossa igreja, para tudo. Você pode escolher. Tem os livros, leva para você estudar a Bíblia. Só que não temos aquele tempo. Aliás, eu acho que não é o tempo, eu acho que é o interesse. Interesse. Eu acho que é o interesse. É prioridade, né? Interesse. Porque as mesmas pessoas que diziam não ter tempo antes da rede social, hoje passa 4, 5, 6 horas na rede social. Só que nós ainda temos um privilégio muito grande. E eu louvado seja Deus por isso. Porque alguns religiosos conhecem nós e nós conhecemos alguns religiosos. Por onde eu tenho visto, por onde eu tenho andado, nós ainda temos essa fama. Porque nós estudamos a Bíblia. Não todo mundo, mas alguns ainda estudam. E a gente observa, conversando com outros cristãos, a gente observa que ele não conhece nada de Bíblia. A coisa está pior. E é pior, sabe por quê, meu problema? É porque pelo menos num púlpito adventista se prega a Bíblia. Né? Pelo menos no púlpito adventista, a Bíblia é clara, a Bíblia está ali. Aberta a todo momento. Todo culto a Bíblia está sendo aberta. Todo culto a Bíblia está sendo aberta. Aí está a pergunta. Desde quando eu vejo que a volta de Cristo é para ele voltar, mas está demorando. Está demorando por quê? Eu estou fazendo ele demorar. Por que eu estou fazendo ele demorar? Porque eu não estou estudando a Bíblia, eu não estou levando o Evangelho, não estou trazendo pessoas de lá para cá, para dentro da igreja, para conhecer Cristo. Né? Olha o que aconteceu com os reformadores. Por que eles eram fervorosos? Porque tão bom como hoje nós. Outro dia eu estava no púlpito pregando, eu falei sobre isso também. Nós devemos estar preparados, como se Cristo voltasse agora. Assim eram os reformadores. Eles por que eles se apegavam? Porque eles esperavam Cristo, no tempo deles, que eles estavam com vida ali, que Cristo voltasse naquele tempo. Sim. Desde quando Adão saiu do jardim do Éden, eles começaram a esperar já Cristo no tempo deles. Sim. Já tinha essa promessa na volta de Jesus. Sim. E aí, irmão Getúlio, até entra num aspecto que a lição aborda aí, que por exemplo, todos os cristãos, eles aguardavam a vinda do Senhor Jesus. Quando se levanta Guilherme Miller, lá em 1800 e pouco, ele nem cristão era. Ele nem cristão era, né? O Guilherme Miller, ele era agnóstico. Ele nem acreditava em Deus. Né? Então, assim, quando ele se levanta e ele se converte, um cristão convertido, ele faz o quê? Ele aguarda a vinda do Senhor. Sim. E ele foi pesquisar na Bíblia sobre a vinda do Senhor. E lendo as Escrituras,
ele descobriu uma profecia que havia lá no livro de Daniel, Daniel 8,14, falando sobre 2.300 tardes e manhãs, né? Isso tem que ficar claro para os alunos também, né? Porque tem muita confusão a respeito Porque disso. a profecia dos 2.300 tardes e manhãs, ela é a história do mundo, é um capítulo da Bíblia. Exato. Tem um estudo que fala sobre isso. Né? E assim, está praticamente no verso. Exatamente. E outra. Exatamente. E outra, tudo foi cumprido dentro do tempo que aquilo ali foi escrito. Né? Então, quando você olha para isso, e você vê ali já no final, nós já estamos vivendo ali já nos pés da estátua, né? Sim. Eu já costumo dizer que nós estamos já na unha. Isso está voltando. E assim, a gente não tem mais profecia de tempo. Tem mais A não. última profecia É aí, de tempo acabou, se então. encerrou em 1844, né? Não tem, daqui não tem mais outra. E precisa ficar claro para os alunos o que significa esses 2.300 anos, né? 2.300 tardes e manhãs. Uma tarde de manhã significa um dia bíblico, né? Porque houve tarde de manhã, primeiro dia, tarde de manhã, segundo dia. Precisa deixar claro que um ano, profeticamente falando, equivale a um dia equivale a um ano, né? Profeticamente. Então, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias equivale a 2.300 anos. Isso, o anjo dá a data lá na explicação, ele fala quando tem um decreto para a edificação de Jerusalém. Quando você vai na história pesquisar, esse ano bate em 457 a.C. Então, de 457 a.C., você coloca mais 2.300 anos, vai dar em 1844, né? Só que a Bíblia, ela dá mais detalhes, porque ela fala que nesses 2.300 anos, iria surgir o ungido. Ela fala quando o ano que o ungido iria se levantar, e bate ali no ano 27 depois de Cristo, né? Então o ungido iria se levantar, ele iria fazer aliança com muitos por 7 anos, mas na metade dos 7 anos, das 7 semanas, né? Dos 7 dias da semana, ele iria romper a aliança, porque ele iria morrer. Então o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, cumprindo exatamente, né? Metade de 7 a 3 e meio. Jesus, ele vem, morre, estabelece a aliança com o seu povo. Tudo isso está descrito dentro da profecia, né? E ela termina no ano de 1844. Quando Guilherme Miller vai estudar isso no Daniel, ele descobre essas coisas, né? Então, assim, o nosso evangelho, o evangelho adventista, é um evangelho de pesquisa bíblica. Essa é a diferença. A gente não fica preso a que seres humanos estão dizendo. Nós não nos prendemos aos líderes religiosos, nós nos prendemos à Bíblia e somente à Bíblia. Eu não digo isso com orgulho para você que está em casa, não é um orgulho, né? É dizer para você que existe algo maior. As pessoas estão levando por aí um evangelho. É por isso que o Brasil, sendo o país mais evangélico do mundo, não é um pedacinho do céu aqui na terra. É por isso. Porque o evangelho é fraco. É um evangelho que não incentiva as pessoas a melhorarem, que não leva a pessoas às escrituras. Porque é um evangelho que você lê lá e fala, estou salvo em Jesus, amém, tá bom. Não. Eu chamo a mostrar, às vezes eu mostro o texto bíblico para alguns cristãos de fora, e assim, eu entendo que as pessoas têm a sua dificuldade, mas a pessoa com tantos anos fala assim, tantos anos de crente, fala assim, eu não sabia disso. Triste, né? Ué, mas como que isso é triste, irmão? Você escutar um cristão falar para você, eu não sabia disso ainda. Eu nunca vi isso. 20 anos de cristão. 20, 30 anos. Mas não conhece, diante desse pensamento aí, né, continuando essa linha de raciocínio de vocês, o apóstolo Paulo ele escreveu aos Filipenses e falou assim, olha, examinai as escrituras, porque julgais, tem nela, e ela mesma que tem escrito em mim. Então veja só, Guilherme Miller foi um camarada que examinou as escrituras. Ele não pegou simplesmente o livro de Daniel, foi lá e falou assim, não, peraí, aí isso aqui Daniel 8,14 e tá. Não, mas agora vamos estudar para ver. Ele achou a data do início, 457, quando a taxa uniu a história, né? Exatamente, quando ele dá o edito. Ele não forçou nada, ele só uniu a história como relato. Depois ele foi no final do tempo, ele foi vendo os reinados, os reinos, né?
Medo-Pérsia, Grécia, né? Ele foi em Roma, ele olhou em Babilônia. Roma, Papal. E outra, Paulo, tem gente que discute e defende que os 2.300 dias são literais, que dá 6 anos. E como que você vai olhar isso e entra dentro da história dos reinados, por exemplo? Você desmancha a história inteira. Você não consegue fazer isso sendo fiel à Bíblia. Exato. É por isso que nós voltamos agora ao que o apóstolo Paulo disse, olha, examinar as escrituras. Então, veja só, quando o Guilherme pega a Bíblia e vê aquilo ali, ele fala, mas eu preciso entender. Ele foi, procurou tudo, encontrou, ele examinou, ele não estudou. Qual que é o grande problema hoje? As pessoas veem aquilo ali, só lê, não examina, não vê história antiga, não vê a história medieval, não vê as histórias das profecias, não vê a história dos reinados. Como é que ele vai descobrir? Então, veja só, ainda bem, você vai no médico, né? Você chega no médico e o médico olha para sua cara e te receita. Exato. Você sai de lá, larga do médico e fala, porque o cara não te examinou, então, né? Agora, olha a diferença, o médico pega exame disso, pega exame daquilo, aí ele começa a analisar os seus exames, faz uma investigação e fala, encontrei o o problema. Edmar está com plaqueta baixa, é dengue. Você não sai de lá bem tranquilo? Nossa. É igual o Guilherme Miller fez. Exatamente. E outra, se não fosse Guilherme Miller, né, o Espírito Santo ter usado essas pessoas, quem iria se levantar no lugar dele? Nós estaríamos com esse evangelho barato, onde ninguém sabe exatamente. Está tudo Você perdido. sabe qual é o grande problema que existe hoje, Paulo? Qual que é o grande problema? Às vezes nós ficamos fiosados em pessoas que conhecem muito a Bíblia, a gente vai na igreja e começa a ouvir eles. Mas espera aí, mas aí é uma experiência de terceiro. Sim. Experiência terceirizada. Sim. Não existe A isso. experiência de terceiro até vale demais. Vale. Mas para confirmar o que eu já li. Exatamente. E outra coisa, quando eu vou escutar uma pessoa famosa, um pastor, um pregador, quem quer que seja, eu tenho que examinar a vida daquele cara. Sim. Como é que aquele cara está vivendo? De acordo com a palavra de Deus. Olha só, até para isso tem que ser na palavra de Deus. Porque muitas vezes o cara está pregando uma coisa e você está vivendo de acordo com o que ele ensina, e o que ele ensina é totalmente contra a Bíblia. Sim. Entendeu? De acordo com a Bíblia, ele nem podia estar pregando aquilo ali. Você está entendendo? Famoso fosse viver a custa do dinheiro para me assistir ele, mas ia morrer de fome. É porque realmente é assim, Paulo. Olha, que eu não nem cantando da igreja. Tem cara que nem podia estar falando a palavra de Deus, porque ele está mentindo, usando a palavra para mentir. E aí, como encaixa com a minha experiência de vida, eu aceito. Vamos lá, porque eu falo nada, moço. Eu vou daqui gastar dinheiro com Uber e tudo para me assistir um pregador, um comedor de feijão que nem eu lá. Eu fico aqui mesmo, moço. Não vou de jeito nenhum. Então, precisa ficar claro para os alunos exatamente essa questão, né? Que o grande conflito. O grande conflito. O lá não tem ninguém, nem para Estou gravando aqui, pode chegar. O grande conflito, ele passa por essas questões todas, né? Então, assim, a gente precisa deixar isso claro para os nossos alunos, que o grande conflito, Deus revelou muito mais do que a maioria das pessoas conhece. E essa revelação precisa vir à tona, porque o livro foi aberto. O selo lá soltou, né? Não está mais selado o livro de Daniel. E assim, quando a gente vê João lá chorando porque o livro estava selado, e depois ele se alegra porque tinha um que tirou o selo do livro, qual é o único livro selado na Bíblia, irmão Clamar? Qual é o único livro selado na Bíblia, irmão Getúlio? Qual é o único que fala bem assim, Daniel? Sela! Era o Daniel mesmo. Então, se Daniel não está mais selado, foi exatamente o que Guilherme Miller descobriu. As profecias de Daniel. A gente precisa se deter nesse. E esse é o ponto, né, Paulo? Ele estava selado. Os olhos daquele foi ali, o Guilherme Miller. Sim, exato. Então a gente precisa colocar isso na mente dos nossos alunos, né? Para ter isso proporciona certeza da fé. A fé adventista, né? A fé adventista é diferenciada. Quando você busca as suas indagações na Bíblia, quer dizer que você vai compreender tudo que aquilo está. Entendeu? É por isso que hoje nós não podemos ficar fiosados só em pregador. Eu vou na igreja para ouvir o sermão, eu vou no culto, mas e o estudo diário que vai mudar minha vida? Onde é que vai ficar?
Entendeu? Então Jesus foi muito sábio, né? Então a gente precisa examinar. E ele foi sábio, diz, olha, se você examinar a escritura, você vai encontrar ela. E é ela que testifica de mim, a própria palavra dele. Então eu vou ficar fazendo o quê? Vai ficar esperando, entendeu? Ah, não, eu vou. Pelo contrário. Então, eu posso ouvir, eu posso até... Eu devo, na verdade, eu devo. Mas para confirmar justamente aquilo que eu já estudei. Sim. E ainda vai me ajudar o quê? A compreender ainda mais. O que eu sempre digo para a pessoa que você quer aprender, converse com quem sabe mais leia. Sim, claro. Porque vai confirmar, você vai lá confirmar, vai você aprender. Exato. E eu vi um pregador. Porque às vezes eu estou estudando bem aqui, eu não compreendi direito uma coisa que o irmão falando, eu estou entendendo o que ele está falando, eu estava na frente, juntou, né? Sim, exato. E outra, o Espírito Santo, ele me faz lembrar daquilo que eu estudei. Não adianta querer. A hora que chega, eu não estudo a Bíblia, fico ali perdendo meu tempo. Quando Jesus voltar, que a Bíblia, antes de Jesus voltar, quando a Bíblia for tomada, eu vou ser levado aos tribunais e vai pedir razão da minha fé. Peraí, por que você é adventista? Por que eu sou adventista? Peraí, me diga aí um dos mandamentos. Qual que você quer? O quinto. O quinto não cobiçarás. Não, está errado. Você está entendendo como é que é a questão? Sim, e eu vi um pastor falando, né? Ele disse assim, ó, que o sermão no púlpito, ele é sobremesa. Ele é sobremesa. Exatamente. Se você tentar viver de sobremesa, você vai ficar meio vai dar ruim. O principal dentro da nossa classe é o prato principal é a escola sabatina. Porque toda semana inteira. Exatamente. Exato. Olha, amigos, nós queremos agradecer vocês, nós temos que terminar. E a gente espera vocês aqui no próximo sábado, tá? Mesmo horário. Para a gente dar continuidade nos nossos estudos semanais aqui. Na verdade, sabadais, né? Todos os sábados. Mas fica o convite, se você quiser participar da escola sabatina, se você quiser aprender mais da palavra de Deus, procura uma igreja adventista mais perto de você, tá? Lá você vai aprender muito da palavra de Deus. E você que não é cristão e quer a volta de Jesus, né? Muitas vezes reclama, Jesus não volta. O primeiro passo para você que não é, se tornar um cristão. Aprender a palavra de Deus e ensinar outras pessoas. Quando você fazer isso, você está somando para que Jesus volte. Tá? Se você não faz isso, você está... Aí, em vez de você estar dizendo que quer que ele volte, você está falando para ele não voltar. Tá? Então esse é o caminho aí. Estudar a palavra de Deus, aprender dela e falar para as pessoas. Então vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado mais uma vez porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui estudando mais sobre a Tua palavra. A promessa do Teu Filho amado Jesus é que onde tivesse um ou dois falando o nome dele, onde ele estaria. E nós queremos que o Senhor está aqui conosco. Amém. E também com as pessoas que estão vendo e ouvindo esse vídeo. Amém. Então abra a nossa mente com o Espírito Santo para que nós venhamos compreender e o nosso coração para aceitar a Tua palavra. Nos ajude a ser cristãos verdadeiros e fazer a Tua vontade. Nós pedimos por Jesus. Amém.